Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Delas para Elas. E o nosso canal, primeiro episódio, este canal nasce com o propósito de informar, acolher e dar visibilidade a temas que impactam a vida de mulheres. Olá, e hoje, na estreia, É, do nosso podcast Delas para Elas, nós escolhemos falar sobre um assunto muito sério que está sendo muito necessário ser comentado todos os dias e é exato, pela urgência desse assunto, que é a violência contra a contra mulher. as mulheres, exatamente. E a gente vai falar da nossa convidada, mas antes eu queria falar um pouquinho de uma pesquisa que saiu em final do ano passado, em 2025, tá? Temos ali uma pesquisa que aponta que 3,7 milhões de brasileiras são vítimas de violência doméstica familiar. Dentro de 718 feminicídios só no primeiro semestre de 2025 e 86 mil agressões registradas no Ligue 180 até julho de 2025, com destaque para a violência ocorrendo na presença de crianças, na maioria das vezes. O fato é, as mulheres estão sofrendo, elas estão morrendo. E esse canal queremos falar um pouquinho sobre desse assunto, né, Thelma? Exato. E hoje nós temos uma convidada muito especial que está aqui conosco. Ela é especialista em segurança pública e direito da mulher, policial municipal. Então é uma alegria muito grande termos ela. Ela é palestrante, atua diretamente no atendimento na defesa da mulher em situação de violência. Nossa querida Kátia Cristina de Mello. Seja muito bem-vinda, Kátia. E Muito obrigada por aceitar obrigada. nosso convite. Verdade, né? Né, Isabel? Um desafio estar aqui com vocês, mulheres que eu admiro tanto. Muito Então, a gente, obrigada. a gente queria que você contasse um pouquinho de você, da tua profissão. Uhum. Eu, como a Isabel colocou, eu sou guarda municipal há 14 anos aqui no nosso município de Fazenda Rio Grande. Eu me especializei nessa área porque eu vi a necessidade de atender as mulheres com mais técnica, conhecimento na área do combate à violência, garantia de direitos. Então, moro aqui há mais de 30 anos, atuo como guarda municipal há mais Legal. de uma década, e nos últimos anos, não por escolha minha, eu acho que propósito a gente não escolhe, talvez eu escolheria o mais fácil. A vida, né, me conduziu para para essa área de atuação do meu trabalho, a qual eu amo, Te direcionou, me direcionou. entendi. E o que mais te marca nesse tipo de atendimento? Eu tenho várias ocorrências que me marcaram, mas a primeira que eu atendi como guarda municipal, eu entrei em 2011, em novembro, salvo engano, e aí em dezembro, Natal, eu atendi uma violência doméstica, um casal de idosos, um deles cadeirante, e eu me lembro com riqueza de detalhes, eu estou falando de Aham. mais de uma década. E enquanto esse filho estava sendo detido, eu olhei muito para a mãe e ela nos agradeceu, porque ela poderia passar o Natal sem sofrer a violência. Então, isso me marcou Foi muito, muito. impactante, né? Foi impactante. Entendi. E sendo uma mãe ali, né? É, Naquele com Uma mãe momento, certeza. uma idosa. mãe Aham. idosa É. É, pedindo socorro. Eu já era mãe quando me tornei guarda municipal, então talvez tudo isso tenha um peso para mim muito grande quando eu atendo uma mulher, quando eu atendo uma mãe. com certeza, É. né? A gente sabe que, às vezes, quando fala violência contra mulheres, eles entendem que é só questão de apanhar, entendeu? E, na verdade, não é. Hum. Então, eu te pergunto, Kátia, quais são os tipos de violência contra a mulher e o que aparece com mais frequência na sua atuação? A violência doméstica, existem ao menos 5 tipos de violência, e a que mais acontece, a que eu mais, percebo nas mulheres, é a que, do meu ponto de vista, é a mais grave, que é a violência psicológica, Uhum, porque ela é escalonada. Então, primeiro a mulher ela é fragilizada do seu emocional, no seu psicológico, e aí, por fim, vem a violência física. Não necessariamente existe uma ordem, mas, eu percebo muito a violência psicológica, que por fim vem a agressão física, mas aí aham, aconteceu também a patrimonial, a moral, e aí chegamos no caso da agressão física e até a morte da mulher. que é
né, Uhum. vias de fato, né. Isso. E realmente a gente vê ultimamente, né, muito na mídia, né, sobre essa questão, como está aparecendo muito feminicídio, por aí. Muitas mulheres só identificam a violência quando há agressão física. Por que isso é tão perigoso? É como eu disse, ela é escalonada. Então, Aham. se chegou na violência física, tem muita coisa antes disso. E por falta de conhecimento, a mulher ela vai ficando ali, a própria sociedade ela se acostumou. Porque eu percebo que a violência contra a mulher ela está se tornando uma rotina, tanto que a gente vê Sim. casos tão repetidos que Aham. você se confunde de qual caso a mídia está relatando, porque é algo que tem me preocupado, inclusive no nosso município, a questão da mídia, da divulgação dos casos de violência no sentido de revitimizar a mulher. Aham. Tá banalizado a violência doméstica, mesmo no meio que eu atuo, que é policial, banalizou como se fosse aí uma perturbação do sossego, e não é disso que nós estamos falando. Exatamente. A banalização da Uhum. situação, a gente vê que tá agravando, né. É, E muitas vezes na situação que a pessoa, né, que a mulher se encontra, ela tem medo, muitas vezes, ou às vezes não acha que é necessário chamar alguém ou pedir ajuda. Então eu te pergunto, em que momento a mulher deve procurar ajuda? no primeiro sinal, não necessariamente uma ajuda especializada, o acionamento de uma Aham. viatura, não é disso que eu estou falando, mas uma rede de Uma proteção. rede de proteção. O que acontece nos casos de relacionamento é que a mulher começa o agressor, ele começa a afastar a vítima dos amigos, Aham. começa a implicar com A a rede de visita a apoio. familiares. Isso, e quando a mulher vê, ela não tem mais uma rede de apoio. Então, sempre existe sinais da violência. Então, assim, ele só bateu a porta, ele só deu um murro na parede, ele só quebrou o copo. Deu um grito, E aí porque o grito mexe com o psicológico também, sim, porque sim, você, né violência, né, é, tem E de daí todas as formas. vem também isso, aquela palavra. Ele estava nervoso. Foi só um momento. Estava muito estressado no trabalho. é. Chegou em Chegou em casa casa, né? cansado, Chegou em casa cansado. isso. E Uhum, daí a mulher muitas vezes traz para ela, né? Eu provoquei, porque eu sempre. não fiz a janta que ele esperava. Ah, porque eu trouxe o problema do filho para ele resolver. Então a mulher acaba, né, Kátia e Thelma, muitas vezes trazendo É. a culpa para ela. A E ali a responsabilização responsa é por isso, tudo para ela. E ali gera na mulher, vou deixar para amanhã. Amanhã ele vai estar calmo. E aquilo vai um ciclo que É. vai o continuar. ciclo da violência. É. E aí chega um determinado momento em que ela já não consegue sair sozinha. Ela já não tem amigos, ela não tem uma rede de apoio, ela se sente envergonhada, e aí está o risco, da violência física, e ela vai sentir mais vergonha ainda, e o risco de morte É, que é o que está É porque acontecendo. o primeiro tapa não não, veio o primeiro tapa com uma situação, e aí não vai parar no primeiro. Não, e a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela acontece no íntimo. Então, para que Aham. ela precisa relatar, e aí ela sente vergonha, culpa, como a Sim, Isabel falou. é, Se eu não tivesse dito, se eu não tivesse vestido essa roupa, se eu não tivesse ido à academia, conversado com um colega, mas para o judiciário, para nós, que atuamos nessa área, não existe nenhuma justificativa, absolutamente. Não adianta o agressor chegar na não, frente de um juiz e falar: "Mas ela estava conversando com um colega, mas ela me respondeu, mas ela me bateu". Não estou n falando, exato, nada né, justifica, nada não, justifica. Nenhuma absolutamente. mulher merece, Nenhum ser humano merece nenhum apanhar, ser humano merece, nenhum ser né, humano. e ser hoje agredido. também a gente vê a falta de diálogo. É, eu vejo, né, muitos casais conversam muito pouco. Então, às Sim, vezes a mulher, se eu vou falar sobre o que aconteceu ontem, vai dar outra briga hoje. E aí Então, eu não evita. vou falar. Ela evita. E aquilo vai se repetindo. E até mesmo quando ela pede ajuda, né, Kátia? Vem aquela amiga, ou amigo, ou família que diz, ela está sempre falando, mas não toma uma atitude. É. E aí a rede de apoio vai se afastando. E aí é que vem o maior sofrimento, que vai pegando a força, né? Vai É pegando a por isso que força. nós precisamos falar sobre, sim, fortalecer as mulheres para que elas entendam que a mulher não tem culpa, ela, talvez não poderia ter evitado aquilo. É uma característica, não é dos homens, são dos agressores. Eu tomo esse cuidado porque nem todo homem é um Nem agressor. todo sim, nem homem. todo homem, Não. exato, é bom Mas, deixar claro, né. as estatísticas mostram que 80% ou mais dos agressores são,
o parceiro da mulher. Isso acontece na frente de outros, como você falou, e ninguém se envolve, porque nós somos criados ouvindo que em briga de marido a mulher e mulher ninguém mete a colher. Ninguém mete a Estava colher, exato. É, lembrando dessa E palavra. nós aí, fomos condicionados é, a A isso. isso, e a gente tem que verdade. tomar cuidado, porque hoje não tem mais isso, né? Às vezes a gente vê uma agressão ali, e de repente a pessoa já está passando por uma situação, né? E tentar acolher essa mulher, tentar conversar um pouquinho também, né? De repente ela está precisando de um desabafo, mas com quem ela vai falar, né? Isso. Então a gente tem que ficar atenta com Às isso. vezes aquela vergonha de expor, né? É porque a característica do agressor, e eu tomo muito cuidado para não generalizar e não Sim, ser, né, ninguém é dono da verdade. Mas o que eu observo nessa mais de uma década de atuação na área é que o agressor, fora do âmbito familiar, de repente ele é um líder numa empresa, ele é um líder religioso. sim, Quando estão no convívio de outras pessoas, ele é muito gentil, ele fala calmamente. No dia que essa mulher vem para relatar que lá no íntimo ele é um agressor, a fala dela fica É, e a gente eh, sabe que isso é fica verdade. desacreditada a É, mulher. é. Mas ontem ele te mandou flores. Ele é tão gentil, ele é fora. Aos olhos dos outros, Isso, e isso acontece. Às vezes, nossa, mas isso acontece? Acontece, sim. né? Acontece muito. E assim, dentro das denúncias, uma mulher ela decide pela primeira vez, né, denunciar. Uhum. Como que funciona? Ela procura ajuda com provas físicas? Como que funciona a medida protetiva? A Lei Maria da Penha, que ela tem 19 anos, ela é uma lei considerada nova e do meu ponto de vista, eh, eu sou bacharel em direito, das leis que eu pude conhecer até esse momento, ela é uma das melhores que existe. Ela só não é aplicada da melhor forma por falta de capacitação mesmo daqueles que exercem o trabalho. Uhum, Mas ela é muito ampla. O texto da lei diz, havendo indícios. Então, se eu chego numa casa para atender, hoje não tenho atuado, na rua, né? Mas se uma equipe policial chega para atender uma violência, uma denúncia de violência, se há indícios, a lei ela coloca, se houver indícios de violência, o que que é indícios de violência? Uma porta quebrada. Eu já, assim, já fui em casas que eu vi a marca na porta ali, eu sei que foi um murro que aconteceu uhum, ali, né? Mas e aí você dá aquela olhada para a mulher, aquela olhada para a criança, você sabe que ali tem um agressor. Então a lei fala indícios de violência. O que é um indício de violência? Ela é ampla, por isso que eu falo que ela é muito boa para se trabalhar. Então, a mulher vai fazer a denúncia pela primeira vez. Ela não precisa chegar lá arrebentada, ela não precisa esperar isso. e não precisa de advogado, né? Não precisa de Ela advogado. vai. Ela vai direto até uma delegacia de polícia, qualquer delegacia, existem as especializadas, e ela relata o ocorrido, um Aham. xingamento, uma humilhação, uma ameaça, uma agressão física, e ela solicita a medida protetiva de urgência, que é o que traz a Lei Maria da Penha. E o agressor? Essa é uma pergunta importante. Naquele momento, com tudo o que aconteceu, ele é preso, Depende. né? Depende. Por que que depende? Se houve a violência, uma equipe policial foi até a casa e atendeu ali em flagrante. Se a equipe entender que houve, se a equipe tem esse discernimento, Aham. vai encaminhar o agressor para a delegacia, onde ele será apresentado para o juiz em 24 horas. Esse é um procedimento lá da autoridade policial, o delegado, que vai decretar ou não a prisão, e após apresentá-lo para o juiz vai estabelecer ali Aham. qual a melhor forma de conduzir a situação. Mas é muito relativo. O que eu posso afirmar é que, em caso de quebra de medida protetiva, ele ficará preso. E a depender do grau de violência, por isso que a gente não pode afirmar uma coisa ou outra, porque é uhum. um entendimento do É. judiciário. A gente entende que tem a lei, né? Uhum, E melhorou, inclusive, né? As penas Sim, aumentaram, tudo, né? Mas também a gente vê muito na rede social, na TV, nos jornais, que muitas vezes a pessoa é solta, né? Ou sai aquela visitinha, né? Que ele tá preso e sai, né? Naquele uhum. momento ali, e ele vai lá e mata a pessoa, a mulher. Eu escuto isso muito, isso é um pedaço de papel. E de fato é um pedaço de papel ali, a medida protetiva, Aham. mas é um mecanismo que a lei nos trouxe. Isso, não, isso a gente Eh, entende. mas nós precisamos efetivar isso. Exatamente. Como que nós efetivamos? Falando sobre isso. Isso. E porque assim, eu entendo que a gente tem que proteger um pouco mais essas mulheres. O que está acontecendo que parece existe a lei,
né, está Sim, sendo aplicada, né, Uhum. mas ao mesmo tempo a gente sente que aquela falta da pessoa, sabe, sai, e volta e fala: "Agora eu vou me vingar", uhum, A lei não está sendo devidamente aplicada por aqueles que devem. entendeu? Aham. E eu entendo também que não é mais um problema policial, não é um problema de segurança pública, é um problema da sociedade em geral, porque banalizou-se a Lei Maria da Penha, banalizou-se, a medida protetiva caiu em descrédito, porque ela não está sendo bem aplicada, bem fiscalizada. Mas ela é uma lei maravilhosa, porque o que acontece, o que nós chamamos de fato novo, a mulher foi vítima de violência, ela Aham. registrou um boletim de ocorrência, o juiz entendeu pela medida protetiva de urgência. Até hoje não vi uma que foi negada. Sempre que a mulher, sempre, sempre, sempre. Aham. o nosso É uma judiciário é maravilhoso. segurança, né. Aham. Mas aí precisa fiscalizar se essa medida está sendo cumprida. E aí que entram as equipes especializadas. Aqui em Fazenda nós temos o Grupamento Maria da Penha, que é da Guarda Aham. Municipal, a Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar. Se ele descumpre, é preciso informar o judiciário, porque a justiça está lá. Você precisa ir até lá. Só que a mulher não sabe disso, Falta de entende? A informação. falta de Falta de É. informação. informação. Porque são informações que eu acho que são vitais para elas, É. né. Sim, Se vitais, essa é a palavra. Aham, Essa é a palavra. exatamente, Uhum. né. E aqui a gente fala, né, esse medo, essa dependência e a desistência Quando ela retira a medida. O que motiva uma mulher a retirar a medida protetiva, muitas vezes, é a dependência financeira. financeira, né, Porque ela fala assim: eu posso aguentar mais um pouquinho. Eu aguento até o meu filho se formar, crescer mais um crescer, pouquinho. mas eu vou tirar do convívio do pai, porque às vezes ele é um bom pai. Eu vou privar o meu filho de ter a presença da figura masculina. Mas aí eu converso Aham. com elas assim: mas você está expondo seu filho a uma violência. Aí a gente vai falar de uma lei Henri Borel, que ela tem que proteger as crianças. Então, é preciso conversa, gente. A saída é conversar, é sentar com essas mulheres. Outra coisa que acontece é a ameaça que se ela vai perder os direitos, ela vai perder a guarda do É filho. uma chantagem, né. E aí Totalmente. mexe com a mulher, porque filho pra gente Não, é tudo, filho, né. a mulher é capaz de Não, desistir É, pelo filho, é com pelo medo filho. de perder o filho para o agressor. É, isso. É, Mais do que vítima, as mulheres estão sendo reféns dos seus agressores, porque eles vão no psicológico dela que já está abalado. reféns, Aí eles falam: exatamente. você não tem como sustentar essa criança, como é que você quer se divorciar de mim? Você não tem como pagar Tem que começar aluguel, do zero, você vai começar do zero, aí ela passa vergonha perante a sociedade, os familiares. É muito difícil. porque assim, eu entendo que mulher é forte. Quando o pessoal fala que fortíssimas. mulher é frágil, eu acho que tem um errinho aí, né, porque mulher é forte. Só que assim, a gente vê também que é difícil uma mulher se resistir na fortaleza quando mexe no psicológico. E aí vem, né, essas chantagens, essas falas, né, diminuindo a mulher. Eu acho que as mulheres elas têm, algumas mulheres têm ignorado os pequenos sinais. E aí quando elas se dão Dão conta. conta, elas já estão correndo risco de vir a ceifar a vida delas, É. né, de acontecer um crime mais grave. Você falando, né, dos pequenos sinais. Os pequenos sinais, Então, assim, tudo que se resolve de imediato não vai chegar numa violência física, de imediato. porque às vezes o próprio agressor não está entendendo que ele já está agredindo. Então, é trazer a mulher. Nós somos fortes, né? Nós somos muito inteligentes e estamos aqui hoje falando sobre, né, Thelma, Aham. trazendo, né, esse conhecimento para as mulheres não deixar acontecer a primeira vez. E se aconteceu na primeira, resolva tomar uma atitude, falar, trazer a consciência, trazer o podcast para esse agressor ouvir e Isso. ele entender, né, trazer ele para a realidade. Porque depois que chegou na violência física, eu acho que já passou tudo, já perdeu o respeito, É. tudo. Eu participo há algum tempo no grupo reflexivo, que é o conselho da comunidade, a quem é responsável, que é onde os agressores eles passam por algumas palestras, eles são acompanhados ali. E o índice de reincidência não é baixíssimo. Aqui em Fazenda Rio Grande, nós temos isso de que os agressores, depois que tem a medida protetiva, uma das condições ali que são impostas a eles é que eles participem deste grupo. Nós ficamos lá conversando, explicando, falando sobre a lei.
e não tem acontecido a reincidência. Então, é falar sobre, É falar sobre. é Não, falar sobre. interessante até você falar sobre isso, que uma vez, né, a gente estava Uhum. conversando, e aí eu acho que é legal você explicar essa parte para as mulheres entenderem, que vem, né, vai na casa, né, e daí tem todo um processo com o homem, E isso né? existe aqui em Fazenda, é um Aham, grupo reflexivo, em outros municípios também, em que nós temos essa tratativa com eles. Falar mesmo da parte do posicionamento dele, onde que eles estão errando, de proteger as mulheres, se não a sua mulher, mas a sua filha, a sua mãe. Ali eles são tratados não como apenados, né? Porque não é o caso. Mas nós conversamos com eles sim, e temos ideia de trazer as vítimas também para uma roda de conversa, porque não há vergonha nenhuma, não há culpa nenhuma, não há justificativa para a violência. É entendi. trazer essas mulheres para conversar. Sim, Então, a melhor escolha de uma mulher é trazer a situação e buscar ajuda. É uma rede de proteção, É a seja ela rede de proteção, institucional, buscar, porque amigas. ela não vai estar ali, às vezes, pensando, nossa, se eu vou denunciar, né, vamos supor, o marido, meu companheiro e tal, a vergonha, vou denigrir a imagem dele para os Ele nossos pode perder o filhos, emprego. ele pode perder o emprego, mas É. não, ela está ali salvando o e, seu parceiro. e, e tem Porque outro, olha só, e tem outro detalhe, muitas vezes ela fica com raiva pela situação, sim, normal, só que depois ela desiste. Acontece a retirada da medida, Aham, mas é sempre assim, não é tão fácil. Para pedir a medida protetiva, a mulher relata um fato na delegacia. Se ela for entendida como um crime, ela pede a medida e é deferida para ela. Para que ela retire, é o juiz que vai decidir ou não. E o juiz ah, só não é tão não é simples simples assim de assim. chegar lá Não. porque esse é um momento bem complicado, né? Porque Sim. às vezes ela volta atrás, porque a sim, culpa não foi dele, E tá né? tudo bem. E tá tudo bem que a mulher sim, tá faça tudo isso, não tem bem. problema. Eu sempre, quando eu estava na rua, eu sempre falava para elas assim: se eu tiver que voltar aqui na sua casa 10 vezes, eu vou Eu vou voltar voltar. 11, Uhum. porque eu quero ter certeza. Eu fiz muito isso. Parabéns, Kátia. Não, que Obrigada. bom, né? Parabéns, coisa Para o boa, pessoal né? Eu amo saber Isso meu de que você. existem trabalho, eu amo o que eu pessoas aí que faço. se importam, se preocupam. Ama o que faz. Porque é um Aham. direito das mulheres, elas estão sendo, o direito está sendo violado. Nós não estamos falando de uma coisa banal, de uma Não, perturbação do sossego, nós estamos falando de vidas. exatamente. E Neste que final de vale, né? semana, ao menos eu não estava aqui no município, mais ou menos 3 casos gravíssimos. E as Um final de crianças? semana e os filhos. E os É. filhos? Porque assim, tem que entender o seguinte: tem a situação da mulher com o companheiro, o Sim. ex-companheiro, mas a criança que está presenciando tudo Isso isso, vai estourar lá na escola. ela vai crescer como, Sim. né? E Uhum. E- adulto? É, Como que ele vai chegar se ele não é, tiver um cuidado? exatamente, Veja, o né? impacto, né, O impacto da da violência violência doméstica, ela vai afetar na empresa, ela vai afetar na em toda a escola. sociedade. Essa criança, quando começar a se relacionar, ela vai entender que aquilo é uma linguagem, porque eu vi minha mãe apanhando a vida toda, tudo bem se o meu namorado me bater. Ou se eu Isso bater na minha acontece. namorada, minha mãe apanhou a vida toda. É. O exemplo Entende? não, É um não é o ciclo. ditado, o exemplo vem de casa. O exemplo vem Eles de não estão casa. entendendo que Não, aquilo, é o que eles ou o viram. medo toma conta da criança, a criança tem toda uma Ah, situação, minha mãe foi forte, suportou, eu também vou suportar. é, Isso. principalmente mulheres, né? Sim, Filhas mulheres, entende? Sim. Acaba achando, ou ficam revoltadas, enfim, são situações que acabam atrapalhando o futuro de uma criança, É de uma sociedade toda. de uma Eu sociedade em acho que o si. Brasil ele está num momento caótico, vergonhoso. Eu acho que nós precisamos fazer algo, e aqui é um começo falar é o sobre começo. isso. Exatamente. Trazer casos que deram certo, porque dá para recomeçar. Enquanto tem vida, tem Tem jeito. vida, tem Né? Às jeito, vezes eu né? tenho que falar mais dura com as mulheres lá, no meu momento com elas. Eu falo, olha, enquanto você está aqui, mas um pedaço de papel não me protege. E não ter nada, e não fazer nada. Fica bem pior. É um É, alerta, né? É é um um alerta, alerta. porque eu estava vendo até, falando, né, sobre uma questão de pesquisa também, né? Então, em 2015, mais ou menos 535 feminicídios, né? É o índice. 2025, 1470. Então, ao invés de diminuir, Então, porque as leis, né, foram mais rígidas e tudo mais, então o aumento é de 174%. E esse não é o número real, E esse não é o número real, porque se né? você olhar nas entrelinhas, Uhum. oh, né? É, de Quantas repente não aí falam? triplica, mas, né? mas ainda É, assim, 4 mulheres por dia é absurdo. é um É um absurdo. São absurdo. 4 famílias, É, são filhos que ficaram para trás. exatamente.
né? E nós não vamos dar conta disso no Não. futuro. Não vamos. Por isso que tem que ter um alerta, né? Por isso Conversa, estamos aqui hoje, né? esclarecimentos. Esclarecimento, É, conversando. Se cada um de nós fazer a nossa parte, vai ficar melhor. Porque isso não cabe. Estamos falando das mulheres, estamos em mulheres, mas tudo também depende um pouquinho de nós. Cada um de nós podemos dar um pouquinho, né? É porque existe aquela frase assim: alguém precisa fazer alguma coisa. tem que E, dar o primeiro Isso, pontapé. e quem vai fazer? Né? Porque é muito fácil assim, eu não tenho dentro da minha casa, então alguém precisa fazer alguma coisa. mas eu E não estou na é sociedade, estou ali. isso, e você está Estou, fazendo o quê? O vizinho, ele precisa acionar uma viatura. É uma prestação de socorro. sim. Ah, eu estou metendo a colher. Meter a colher é ir até lá fazer o que não é da sua, né? Sim. Fazer Acione uma errado até viatura. mesmo, né? Fazer É, vai errado. se expor, vai Se correr expor. riscos também, mas faça alguma coisa. Faz parte de Exato. nós, sim. É. E baseado ali na questão da importância da rede de apoio, que eu acho que é primordial. Existe amigas, familiares que podem ajudar, e eu acredito que sem julgar, né? Eu acho que Isso. tem que ter essa coerência. E quando a mulher não tem o apoio familiar? Aí tem vários outros caminhos, né? Tem o apoio das as instituições, que é um caso aqui em Fazenda da Secretaria da Mulher. Temos lá uma rede de apoio do município, os demais equipamentos. Então, eu falo para a mulher, ela não precisa ir até a Secretaria da Mulher e necessariamente ir registrar um boletim de ocorrência. Ela pode ir lá para conversar, para entender, para abrir a mente dela, para que possamos mostrar os caminhos para ela. E ela decide o que ela vai fazer, se é o momento de registrar. Sim. Ou Eu já até para tenho reflexão, né? Às vezes a isso. pessoa, né, tá tão frágil, então uma conversa, um bate-papo, o esclarecimento faz com que a pessoa comece a amadurecer, a Acalmar acalmar o ela, coração, E acalmar. nós temos é, também as instituições religiosas que prestam um ajuda, serviço né? maravilhoso, tem vários caminhos. Uhum. Está melhorando, né? Graças Estamos. a Deus, estamos melhorando juntos. E esse cuidado é necessário trazer. Ah, mas todo mundo já sabe, todas as mulheres já entendem. Não é bem assim. A realidade não A é essa. realidade não é isso. Não tem muitas mulheres que não entendem, que não compreendem, não sabem aonde ir. E às vezes a mãe diz assim: "Eu sei tudo da vida dos meus filhos". Não. Às vezes uma filha ali que recém casou ou está ali morando com seu companheiro, a mãe e o pai não sabem o que está acontecendo lá dentro. Então, assim, o diálogo entre as famílias precisa aumentar, né? As mães com as filhas, os pais, conversar, chamar para tomar ali um café, né? Dizer como é que está, está tudo bem. Isso é importante. Se sentir seguro na Sentir família. seguro. Porque às vezes a pessoa tem vergonha, como a gente já falou, Insegura, né? insegura, ai, vão achar bobeira, ou vão achar, né, que eu sou dramática. E não é Então, e a família tem que ter esse sentido, né, isso. de acolher a pessoa, né, ou Sem observar julgamento, sem sem julgamento. apontar. Isso. Porque às vezes a mulher que está no ciclo da violência, ela não se dá conta que ela está, ela já acostumou. Porque eu falo que é a tolerância. Ela começa a tolerar bate a porta a primeira vez, ela Tolerância, se exato. assusta. Mas quando bate a porta pela 10ª vez, ela se acostumou com a porta batendo. Normal. Ah, é ciúme, é cuidado, não vai. E aí ela fala, não vou. Ele bateu a porta, ok. E foi só um empurrãozinho. E aí a tolerância vai aumentando. E ela que está ali no ciclo, já o Aham. psicológico dela já está adoecido, ela não tem mais o emocional, autoestima muito menos, já se isolou de amigos e familiares. E aí, para resgatar Isso. essa mulher, dá um trabalho danado. Inclusive a gente, né, ia fazer essa pergunta: como o ciclo de violência impacta a autoestima e a identidade da mulher? Eu sou muito observadora, porque é o meu trabalho há quantos anos, então eu detecto de longe os casos de De violência, e até mesmo violência. os agressores, eu Conhece consigo, com o olhar, né, Kátia? com o olhar. Com o olhar. E eu não sei se vocês já observaram quando Hum, cuidado com, né, preciso tomar cuidado em não generalizar, Sim. por favor, mas em alguns relacionamentos, mas só ficam juntos, só andam juntos, né, se amam 24 horas ali, mas na verdade está sendo monitorado, tá, né, tá cortando vínculos. Aí a mulher já não, a vítima já não faz mais nada. Antes ela saía com as amigas, antes ela tinha um hobby, antes ela tinha o momento dela. Mas para que se arrumar? Para que esses cílios? Porque Perde a vontade, né? mas o agressor ele vai minando ali aos pouquinhos. Não precisa. Por que o esmalte vermelho? Por que essa roupa tão justa? Por que ir à academia?
Por que E quer melhorar o corpo? Por que quer ficar se isso, cuidando tanto? sabe? E vai criando ali uma bolha, e aí é aí que nós perdemos a mulher. É, É aí que nós perdemos. Ela perde a identidade, ela perde o emocional, o psicológico. E ela acha que só existe aquilo para e ela. vai minando, né? Ali o companheiro vai minando a mente dela ao ponto dela acreditar em tudo que tá ouvindo. É isso. E assim, a parte do atendimento psicológico, como que funciona? No município, a Secretaria da Mulher, nós estamos, caminhando aí para um outro momento em que nós teremos na secretaria, o atendimento psicológico e um assistente social, tudo ali. Muito parecido com o que é a Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, que é o sonho de consumo. Mas hoje, quando a mulher chega na Secretaria da Mulher, eu faço o que nós chamamos de contrarreferência, que é disparar para os outros equipamentos. E a depender do caso, eu ainda ligo, se for o caso, eu levo até lá, eu não tenho limites ali para ter certeza que está acontecendo. Então, a mulher Uhum. pode buscar de forma espontânea numa unidade de saúde, ela pode também, a partir da nossa conversa ali na Secretaria da Mulher, eu solicito que o CREAS, vá até essa mulher. Mas a gente sempre depende da vontade da mulher, né? Nós não podemos invadir aí essa Sim. área. Forçar, né? Isso, mas nós temos esse Aham, atendimento no município. entendi. Então, e aí eu queria aproveitar esse gancho para a nossa presidente do Reduto, né, que está localizado aqui na Fazenda Rio Grande, falar um pouquinho do Reduto para nós, né? Como que funciona, o que está vindo para o ano de 2026, o acolhimento para essas mulheres, né? Como que é na associação. Fala um pouquinho para nós aí, Isabel. Vamos falar então um pouco aí do Reduto Cuidados pelo Amor. O Reduto já está aí com 5 anos e meio. Quando o Reduto chegou para mim, né? Ele chegou como Reduto de Meninas Cuidadas pelo Amor. Foco: mulheres. Só que a mulher ela tem um coração gigante. E quando a mulher se desperta, cresce, tem um entendimento, ela arrasta toda a família. Foi aí então que 2023 se fechou o ciclo Reduto de Meninas Cuidadas pelo Amor e se abriu Reduto Cuidados pelo Amor de apoio à saúde mental. Porque daí as mulheres começaram a procurar, porque a mulher ela procura, ela vai procurar. E quando ela achou o caminho e que aquilo funcionou e vai funcionar para a família, a mulher cria uma força, gera uma força que ela leva o companheiro junto. E foi então que 2023 fechou o ciclo e se abriu, porque o ciclo Reduto Cuidados pelo Amor, porque hoje o Reduto cuida de toda a família, a partir dos 6 anos de idade. Atendimento psicológico, nutricionista, neuropsicopedagoga, físio, pilates, oficina de mulheres, que é uma oficina que são várias mulheres, uma conta ali, compartilha um pouquinho a vida da outra, ao mesmo tempo está tricotando, fazendo um chinelo, fazendo alguma coisa para a família, e ali elas vão se fortalecendo. Temos também as oficinas de adolescente, porque às vezes o adolescente não quer vir por atendimento individual. Então, o Reduto aí pensou, vamos fazer as oficinas, ali é Sim. dinâmico, na brincadeira, na conversa, com dois profissionais da área da saúde mental, eles vão conversando, vão se abrindo. Então, o Reduto está aí, vem também com a música. A música é muito importante também para o cuidado psicológico. E focando ao cuidado da mulher. A mulher vem para um atendimento psicológico porque ela está cansada, geralmente. Estou com crise de ansiedade, mas ela não está entendendo o porquê do cansaço, o porquê da crise de O ansiedade, que vem atrás, né? o que vem atrás, a raiz de tudo. Sim. Quando ela vem para o atendimento psicológico, ela vai se conhecendo, vai tirando um tempo e olhando para ela. Ela começa assim a entender. E daí ali ela começa a entender: ah, tá vindo daqui. Vai conhecendo ela, conhecendo o ciclo que ela vive ali familiar, com o seu ali seu companheiro e até mesmo o ciclo dos amigos. Ela já vai conhecendo ela e conhecendo, nossa, minha amiga está falando que está acontecendo isso na casa dela. Ela está sofrendo violência e ela não estava entendendo. Então, o Reduto está aí no município, atendendo as mulheres, e mesmo hoje, sendo um atendimento para toda a família, 70%, Kátia, é a mulher que procura. Sempre, sempre a mulher. 70% é a mulher. E assim, hoje, o maior, ali, a maior
número da idade dessas mulheres é entre 18 a 30 anos. Então, Novas. a juventude está Que, despertando. que informação bacana. É, Legal. A importante. juventude. Então, as mulheres jovens, elas já estão observando mais. Ah, não, ele gritou. Não, eu não gritei, eu só falei um pouco alterado. Não, você está gritando. Ah, deu um soco da porta. Não, você não estava nervoso. Isso já é violência. E essas mulheres mais jovens, por incrível que pareça, Kátia e Thelma, elas conseguem trazer os companheiros. Porque os rapazes, os homens, os companheiros mais jovens estão dispostos a se conhecer também. E é Olha que importante, maravilha. importantíssimo, porque eles foram, nós fomos criados nessa ideia de que o homem, ele, ao invés de proteger, muitos deles, eles demonstram a força ali de uma forma agressiva, e Agressivo. não é assim, não é assim que deve ser. Então, o diálogo, se ele dá essa abertura, normalmente eles podem ter sido vítimas também. Viu o pai bater na mãe a vida toda, ele presenciou Isso. aquilo e ele não tratou. Ele não tratou, e aí em quem que ele vai Nessa descontar, eu mulher. falo, né? Às vezes a mãe era o Sim, saco de pancada, quando ele se casa, a mulher será, A mulher. ela será substituída a mãe pela Isso. namorada. é, Vai repetir o mesmo é. ciclo, porque o pai não educou aquele homem para respeitar as mulheres. Não, as mulheres têm que ter medo. Eu sou cabeça. Eu tenho que andar sobre a minha submissão. Então, veio com essa mais antigo. Mas hoje, graças a Deus, meninas, eu falo assim por algo que eu vivo e que eu vejo. Os homens jovens estão procurando a se entender, Sim. querem se conhecer. E o Reduto agora para 2026 está aí, né, abrindo os braços, né, um pouco mais, alcançando não somente Fazenda Rio Grande, mas Paraná, Brasil, com atendimento online. Até o finalzinho agora de 2025, nós atendimos só presencial. Porém, a gente já foi atendendo alguns pacientes de outras cidades e deu super certo. Que Então, a partir de agora, desse mês aí de janeiro, o Reduto atende online, né, para o estado, o Brasil, e as mulheres estão procurando, os homens estão procurando, as mães olhando e dizendo: não, eu preciso criar o meu filho, fazer com ele entenda o respeito para a mulher. Então, isso é maravilhoso. Então, o cuidado da mente é primordial. Com certeza. É assim, eu vejo, que, né, a gente acaba Hum, presenciando algumas situações e a gente vê, assim, que às vezes o homem, ele cresce, calado com as informações, a história dele história. lá dentro. homem não chora? E daí, assim, ele casa, ok, mas não há diálogo, começa aquela coisa do esfriar e a mulher, ela gosta de ter Sim. esse diálogo, essa conversa. E aí é legal quando a gente fica sabendo Uhum. que as meninas jovens, principalmente, tá vindo e tá trazendo o marido, porque Brasil. muitas vezes uma conversa, um psicólogo, Sim, além deles se conhecerem, eles tiram esse bloqueio. sim. Eles entendem que às vezes é libertador, Sim, né? E e a culpa também hoje terapia para casal, quando o casal entende, é muito eficaz, Sim. porque é os 2, a é os mesma dois. sintonia, a mesma sintonia. Então, assim, mesmo tendo um índice muito grande, eu, Isabel, Reduto acredita que vai diminuir. Amém, né? Vamos indo, Amém, né, né? É, Kátia? amém. Vamos levando, né? Às vezes a gente não vai alcançar todos, claro que não, né? Mas vamos Plantar uma plantar uma sementinha, sementinha, né? plantando a sementinha. O É, que nós, o que nós já ouvimos no grupo reflexivo dos agressores é que ele diz, porque eles acabam voltando, né? Às vezes o Sim. casal ali se acerta. Ah, mas eu volto para casa, tudo continua igual. É preciso falar isso para ela também. Olha só. Já ouvimos isso. Uma questão que os agressores trouxeram para nós. E com as mulheres? É preciso ter essa conversa. Veja, tem jeito, eu concordo com a Isabel, tem jeito, Jeito. não é um caminho fácil, por isso que eu falo, eu não escolhi a minha profissão, né? Eu, É o eu teria propósito. escolhido o mais fácil, confesso. Eh, mas se tivermos pessoas vocacionadas, dispostas, que entendam que isso não é briga de marido e mulher tão somente, é um problema de ordem social, e abraçarmos a causa, vamos falar sobre. e a sociedade, né? É social, esse problema. Isso. A É. sociedade, né, tem que Uhum. estar envolvido,
buscar, né, ter esse conhecimento para poder ajudar essas mulheres, né? Estar envolvida, né? Porque o estar envolvido, às vezes, é que a sociedade precisa entender. Porque uma família bem curada, o impacto dessa sociedade é gigante, é na escola, é na empresa, então é em todo o ambiente. Então, Conscientização, né? vamos nos envolver. Mesmo sendo desafiador, tendo as nossas questões também, os nossos desafios também, É, mas vamos nos envolver e trazer uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração futura. Sim. exatamente. E me diz uma coisa, Kátia, quais os canais que elas podem pedir ajuda? Aqui em Fazenda Rio Grande nós temos, como eu disse, a Secretaria da Mulher, que fica no Uhum, bairro Pioneiros. O endereço é a Rua Manuel Claudino Barbosa, 1777, aham, ao lado da Polícia Civil. Nós temos a Secretaria da Mulher, onde a mulher ela é acolhida, seja para ter uma conversa conosco, para que ela direcione como vai começar. Acontece muito que a mulher ela cuida do lar, então ela tem os filhos pequenos e ela não tem como se manter. Então, nós temos essa conversa para direcionar ela. Como vamos sair desse problema? Então, temos a Secretaria da Mulher, tem um WhatsApp lá, aham, que é o 3608-7636. Pode ir espontânea lá em qualquer momento também do dia, de forma espontânea. A Guarda Municipal tem um WhatsApp também para acionamento além do 153, o WhatsApp da Guarda, que é o 98405-9016, para acionar em casos de atendimento, de uhum. flagrante, né, em outros casos de denúncia também. E a Polícia Civil de Fazenda Rio Grande também fica ali próximo da Secretaria da Mulher, também fica aberto ali em horário de administrativo, pode ir direto à delegacia. Você vê como é importante, né? Tantos Olha, canais Vários aí canais. vários para canais. dar suporte. Kátia, qual a mensagem que você deixaria para uma mulher que está vivendo uma situação de violência agora? Eu vou usar uma que eu precisei falar com uma mulher hoje, que foi, ela tem medo de denunciar, medo do que pode acontecer. E eu falei para ela que para que ela troque esse medo da denúncia pelo medo da morte, porque às vezes tem uma delas que eu preciso falar um Qual pouco que mais, supera mais? às vezes eu preciso falar mais de forma mais dura com elas. E depois elas voltam e me agradecem. Substitua o medo de denunciar pelo medo de morrer, porque enquanto a vida há esperança, infelizmente, está mais do que provado que os órgãos não estão dando conta, a sociedade não está sabendo lidar com esse momento. Então, busquem ajuda, não se sintam culpadas, não se sintam envergonhadas, não há justificativa para a agressão. E é um problema de todas nós, de toda uma sociedade. Então, busquem ajuda enquanto há tempo. O silêncio, o que mata as mulheres hoje é o É o silêncio. silêncio. O que você diria para quem tem medo de denunciar, É né? isso, E o busque que ajuda. podemos fazer para ajudar, né? Isso mesmo. Estar atento, Atento. né? É Ter um braço ali, né? verdade. Para dar. E aquela mulher que precisa do cuidado psicológico, entre em contato com o Reduto Isso. 91610727, na Rua Farid Steffens, 237. Ali estamos com a sede aberta ali para receber essas mulheres que precisam desse acolhimento, para entender, né, a sua mente, sua vida, se o que que ela está vivendo, né? Se já é uma violência ou não. Busque conhecer ela, se conhecer. Depois ela vai entender o É. que ela está vivendo. Então, ali fica a sede aberta das 9 às 19h30, segunda a sexta. E o sábado de manhã até o meio-dia. Então, vamos cuidar-se. E é isso, né? Delas para elas. E aqui estamos hoje. De nós para vocês, mulheres. Isso aí. Verdade. E a gente queria agradecer muito a sua presença, né? Ter, Eu ter quem aceito, agradeço. né? Nosso convite, né, Isabel? Muito, né? Porque aqui a Kátia trouxe muita informação para quem vai, né, acompanhar, assistir o podcast, mas É. para nós mesmo. Primeiro pra gente, Para né? nós, né, porque eu estou numa rede de apoio do município, né, e Sim, estou ali, né, atendendo. E já muitas mulheres, elas procuram um reduto sem conhecer a Secretaria da Mulher. Então, quando ela chega no reduto, nós direcionamos a Secretaria da Mulher buscar esse cuidado. E tem dado certo, tem sim. dado É uma certo. parceria É uma parceria. maravilhosa. E assim, aqueles que, elas, né, que estão nos ouvindo,
Eu acho importante, né, Kátia, a gente lembrar elas que a violência nunca é culpa da vítima, Absolutamente. né? É sempre bom lembrar, não, Isso. não é culpa, né? A impressão que eu tenho é que as mulheres estão predestinadas a serem vítimas, e nós não somos vítimas. Não. Muito pelo contrário, nós somos protagonistas das nossas histórias de vida. Então, precisamos nos fortalecer, porque se nós fôssemos falar, dos tipos de violência, todas nós já sofremos. Sim, Mas às vezes nós precisamos buscar essa força interior que todas nós temos. E se nós não temos, nós vamos encontrar numa colega É. ao lado. sim, E informação salva vidas, né? Salva verdade. vidas, Salva salva vidas, né? vidas. E tem pessoas, instituições que estão Sim, verdadeiramente comprometidas, né? O Reduto é um exemplo. Temos outras instituições comprometidas em salvar mulheres. isso. Mudar a sua história não se muda, mas pode, a partir daqui, Ressignificar, né, Isabel? ressignificar Isso. tudo É um isso. novo começo, né? É, É como um caderno, né? Que eu já escutei isso. É como um caderno em branco, né? Você tem uma página ali que você pode dar início Enquanto a vida. enquanto. e fazer Enquanto a vida. colorido do jeito que você quiser, né? Começar. E quando uma mulher se movimenta, ela não se movimenta só, ela leva muitas mulheres com ela. Então, quem está aí nos acompanhando, se movimente e faça com que esse teu movimento mude a vida de outras mulheres. Elas não estão sozinhas, né? Não, Não estamos sozinhas. não estamos. E aí, né, Isabel? A gente queria falar com quem está nos escutando. Se esse canal falou com você, nos ajude a levar essa mensagem ainda mais longe, né? Verdade. Se tocou no seu coração, seja nosso patrocinador, Nos né? procure, abrace essa Entre em causa contato. conosco, né? É, Então, exatamente. seja você também um apoiador, patrocinador, um parceiro e venha conosco ajudar os demais a escrever uma nova história. Exatamente. E quem, né, sentir assim que tem uma amiga, alguém queira compartilhar, né, esse vídeo, né, esse canal, Sim. né, seria importante. É porque cada uma de nós temos uma rede de amizade, mas cada amiga nossa tem uma outra rede de amizade. Então, se cada um fazer sua parte e na divulgação, que tudo que a Kátia trouxe hoje é algo Chegue que exatamente, ela que vive, que vive. ela vê no dia a dia. Então, não é uma informação apenas escrita em um papel. É algo vivido, é algo sentido, é algo que faz as lágrimas correrem. É que eu ainda Tem tô lá sentimento. com aquela quando ela iniciou lá da mãe, né. Então, assim, ali correu uma lágrima, é algo que ela sentiu nela. Então, passa à frente, faça a sua parte. Exatamente, né? Nós temos que pensar enquanto nós estamos aqui, né, 6 mulheres aqui. Tem uma mulher sendo agredida nesse momento, Ou perdendo a vida. ou perdendo a vida, são 4 por dia. Então é impossível, olhar a violência e achar que isso é normal. Ou dizer: "Não cabe a mim". Não é problema meu, alguém precisa fazer algo. É, Ah, isso é dever do poder público. É também, né. É também, mas não é, tira também da nossa responsabilidade de ajudar, é verdade. fazer Eu já nossa parte. vi vídeos, né, onde mostra, né, agressão e pessoas passando do lado como se, talvez com medo, não sei, mas passando direto, né? Sim, Sem, Pode ó, sentir medo, mas busque a rede de apoio mais próxima sim. exatamente. para salvar. Liga, chama a Liga, polícia, chama, né? Chama o vizinho, faça força, né? Que Faça algo, faça faça algo. algo, exatamente. não podemos Maravilha. normalizar o que está acontecendo. Que Sim. maravilha. Isso aí, né, Isabel? Gratidão aí. Muita gratidão, Eu né? que Gratidão por você agradeço. ter vindo aqui, a Isabel também. Nosso primeiro podcast, né, Isabel? Ah, E Né? você, Muita parabéns à emoção. Thelma Thelma, por esse corajosa, corajosa, esse passo está dando aí, É, Thelma, com o Reduto em parceria. E a gente vai trazer aqui muitas orientações, Thelma. Então, assim, nesse caminho, eu vou dizer uma palavra para você: virar desafios. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer que vai somar na vida do outro, ele vem desafios, né? é, E vem, às vezes, algo que quer nos parar. Mas quando nós nos damos as mãos e temos fé em Deus, nós vencemos. parabéns, parabéns. obrigada. Obrigada. E a gente quer agradecer, né? Cada um ali que esteve ali com a gente, que a gente ontem pedindo ali para
para estar se inscrevendo no YouTube, né? E foi Sim. muito legal porque todos, né, se Todos. enganjaram, foram ali, se inscreveram, foi muito legal, né? E agradecer essas duas meninas maravilhosas que A estão aqui Júlia e a conosco, né? Letícia, né? A Foram lá, Nilda correram também, atrás, aham, o junto com o João estúdio Lucas, aqui, né? e o Tudo, tudo, estúdio tudo com uma aqui. excelência, né? É, Mulheres, eu sou uma o admiradora início de era para mulheres. ser algo simples, né? Ali Isso. numa sala, né? Vamos fazer ali no vídeo. E aí, de repente, né? Deus foi lá e mudou a história e hoje nós Melhorou estamos aqui. tudo, melhorou tudo. Então, É, aqui são 3 mulheres que está nesse momento todos vendo, mas tem 3 mulheres nos bastidores. Então, olha, é. Sim, o É uma movimento, rede. é um o movimento, é uma movimento, É um é o rede. movimento. movimento, exatamente. E a gente quer agradecer, então, cada um que está Isso. ali ouvindo, né, esse podcast. Se inscreva, passe para outras mulheres também, né? E vamos lá, vamos fazer um movimento aí. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, né? Obrigada, gente, por tudo. Se cuide e até o próximo episódio. Até. Até.